clínicas de reabilitação, acompanhamento médico e terapêutico, religiosidade. Muitos são os meios utilizados para tentar recuperar os indivíduos que sofrem com a dependência química. O Parlamento com Deus de hoje vai mostrar como a música pode ser uma aliada nessa guerra contra o vício. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista e presidente da Associação Humanitária A 100 Graus, Leandro Marques, e a deputada Graça Pereira. Muito obrigada pela participação, Leandro. Bem-vindo. Obrigado. Leandro, vamos começar falando um pouquinho para quem está em casa, explicando qual é o trabalho desenvolvido pela associação, como é que ela trata essa questão da dependência química. A Associação Missões a 100 Graus, ela já existe há pelo menos 2 anos, né, legalmente, e a gente entende que hoje a questão das drogas no Rio de Janeiro, né, no Brasil, no mundo inteiro, é uma questão grave. As famílias se tornaram presas fáceis, né, os jovens principalmente. Então a gente trabalha com várias etapas no tratamento das drogas. Isso inclui a abordagem, o acolhimento, preponderantemente nas grandes cidades de pessoas que vivem em situação de rua. Depois vem a fase da recuperação, depois da ressocialização, porque aí não adianta você recuperar o cara, desintoxicar, se você não qualifica ele, porque se ele sai da casa de recuperação e não tem um ofício, não tem uma profissão, ele se torna presa fácil do tráfico novamente, da mendigância. Tem que ter uma perspectiva, Tem né? que ter um trabalho de ressocialização, para trabalhar ele na questão profissional, na questão educacional, cultural. E aí tem uma outra etapa, que é uma etapa que, se a gente conseguir fazer ela com êxito, a gente acaba eliminando todas essas outras, que é a prevenção, que é você fechar a torneira lá na fonte. Se você conseguir, através da cultura, através da religiosidade, através da música, não sei, através de algum mecanismo, né, racional, você conseguir trabalhar com jovens e adolescentes antes deles se tornarem usuários potenciais, aí você consegue fazer com que toda aquela outra demanda de acompanhamento, de recuperação seja eliminada. Eu fiquei muito interessada no dia que eu assisti uma palestra que você fez por um grupo de quase 200 jovens, onde ele conseguiu segurar essa turma toda durante quase 2 horas, prendeu a atenção de todo mundo, falando do problema das drogas, mostrando o vídeo. Então a gente percebe o quê? O jovem está interessado em conhecer, mas se ele conhece sabendo que aquilo é mal, ele evita, né? Sem dúvida. Então esse trabalho que é feito pelo grupo deles, com teatro, com música, aliás, as músicas são excelentes, né? Então tudo isso que ele faz, ele está conseguindo não deixar que porque depois que entra no crack, sair é muito difícil, né? É muito difícil. Eu já trabalho há 15 anos com dependência química, deputada. E o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu estava enxugando gelo. Uma vez que o cara se torna, por exemplo, usuário de crack, que é uma droga terrível, que vicia na primeira vez que o cara usa, não é igual a cocaína, a maconha, depois que ele se torna um zumbi humano, como é o caso e como nós dessa vimos população, os filmes que ele passou. Depois vocês vão poder ver, né, nesse documentário que a gente vai passar aí, o pessoal vai poder ver aí no flash aí dos documentários. Essa população de rua do Rio de Janeiro hoje se tornou um exército de zumbis humanos, de gente que para de comer, que não cuida mais da higiene pessoal, que vive pelas ruas. É uma coisa terrível. O que a gente antes achava que era uma coisa muito distante, está cada vez mais próximo. A gente vê quase todos os dias na televisão, nas reportagens de TV, e as pessoas vagando pela Avenida Brasil, por exemplo. Ali na Maré, né? Pondo em risco a própria vida e a vida de quem está dirigindo nessas vias também. Então sem é uma dúvida. coisa usual cada vez mais próxima. A gente tem uma base missionária dentro da Cracolândia, e a gente trabalha direto com os usuários. O que acontece com o crack? O crack ele tem vários agravantes. O primeiro agravante do crack, como eu havia falado, é porque ele vicia na primeira vez. Por exemplo, você se tornar dependente de cocaína, você tem que usar aí umas 4, 5 vezes. O crack é na primeira vez, porque é inalado. A segunda coisa, o crack é muito barato. A pedra do crack é muito barata. Então, ele está acessível a todas as classes sociais e a todas as classes etárias. Criança, mendigo, todo mundo tem acesso ao crack. E a outra coisa do crack que é terrível é a questão do êxtase. O barato do crack ele é mais forte do que outras drogas. Por exemplo, a gente tem no corpo do ser humano existe uma substância chamada dopamina, que mede a sensação de prazer do ser humano. A sensação de prazer, por exemplo, que a gente estava até falando sobre isso, né, deputada? Do chocolate. As mulheres gostam muito de chocolate. Mais ou menos, né? Mais ou menos aí, vamos dizer, 200 e alguma coisa do chocolate. Sexo, 250. Cocaína, 300 e alguma coisa. Crack, 900 e alguma coisa. Ou seja, é um barato que o cara vai no paraíso e volta. Então, por ser uma coisa intensa,
o cara quer mais. Mas uma vez que é intensa, também é rápida, muito né? rápida. A cocaína, por exemplo, o cara usa cocaína, ele bate um teco, né? Vou usar a linguagem de rua. E aí a cocaína ela vai te dar um barato aí de 30, 40 minutos, tu vai ficar ligadão e tal. O crack é 5 minutos. Passou, o que o cara faz? Volta de novo pra boca pra comprar mais pedra. consumir de Volta de novo. novo. Ele fica 24 horas no ar fumando crack. É coisa de louco. Eu vejo porque eu tô lá dentro, eu trabalho junto com E eles. depois ele dorme, né? Depois ele Desmaia. pifa. Quando ele Mas pifa, é o corpo porque acabou. o corpo não O corpo aguenta, acaba. né? Ele não come, ele não dorme, ele não faz. E aí o que acontece? O corpo pifou. Você vê esses caras no chão caídos, esses caracudos, né? Que a Nós gente vamos chama. mostrar a imagem. Pode tacar fogo, pode chutar, ele não vai levantar porque o corpo pifou. Aí ele acorda morto de fome, vai atrás de comida. Aqueles que têm coragem vão roubar para conseguir comida, para conseguir mais dinheiro pro crack. O que não tem vai pedir no trânsito. A mulher usa o corpo como moeda. E aí tá tendo esse surto de AIDS também, porque hoje no Rio de Janeiro não só o surto de crack, mas também na comunidade de usuários de crack existe um surto de AIDS, porque eles se relacionam entre eles, homem com mulher, homem com homem. É uma coisa de louco. Não tem controle. né? O negócio tá ficando complicado. E a gente percebe que na droga você tem que cuidar das 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito, né? Se não cuidar das 3 coisas, você volta para o lugar comum. Muitas vezes eles começam porque tem problema em família, mas a família é a mesma, não muda, né? Não. Então, não é só você levar esse jovem ou esse adulto para uma clínica de tratamento. Tem que cuidar De tudo, né? desse triângulo, Da senão família. não consegue Porque o que acontece resolver. hoje... E a família adoece, né, Leandro? Não, o grande erro hoje, desculpa, eu não estou criticando ninguém, eu estou só fazendo uma análise. O grande erro hoje, talvez do poder público no Brasil, eu não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando do Brasil, é tratar o dependente de crack como um ser isolado. Eles querem criar uma tábua da salvação. Vamos reunir os usuários de crack, colocar num ônibus e vamos levar para um lugar. Não é assim. Você tem que trabalhar cada um de forma diferente. Tem um cara que é o problema psicológico. Vamos tratar em caráter psicológico. Esse aqui é psiquiátrico. Esse daqui é social. Esse aqui é de justiça. Esse cara ele tem que tratar com a polícia. Isso aqui. E outra coisa, tem que trabalhar a família. Porque o cara não é isolado. Tem um codependente. Quando o cara é usuário, ele tá doente e ele adoece a família inteira. Então E levou... às vezes você não sabe também o que levou aquele usuário O que a essa ir pras família drogas, permitiu que né? acontecesse Sem com dúvida. ele, né? E aí tem Uma que criança trabalhar abandonada, o que dependente, fica tem que trabalhar jogada a na mulher, rua. o filho, a mãe, o pai. Quando a gente consegue trabalhar a família como um todo, a gente elimina os índices de reincidência. Porque tá vendo um índice de reincidência muito grande. Esse efeito ping-pong. O cara vai pra casa de Enxuga recuperação, gelo. volta pra rua de novo. Se você trabalhar a família, você vai preparar a família psicologicamente, socialmente, espiritualmente, É lógico. para quando esse cara acabar o tratamento dele, a família está Tem um preparada suporte, né? para poder receber ele, para poder entender as questões, porque ele está chegando agora, uma vez que quando a gente consegue, com muito custo, recuperar alguém, desintoxicar alguém, ele sai com uma série de questionamentos. É difícil arrumar emprego, é difícil ele se reinserir de novo na família, na sociedade. Porque muitas vezes, quando você pega esse indivíduo na rua, ele está doente. Então, já tem hoje os hospitais com leitos reservados para drogados, para alcoólatras. Mas o problema é que você trata ele volta para onde? Para a rua? É complicado. Depois você leva ele do hospital, que ele já melhorou o corpo, você vai levar para uma clínica de recuperação. Aí você desintoxica ele, né? Ele passa ali 3, 4 meses se tratando e ele volta para onde? É essa volta que tem que ser resolvida, porque senão nós vamos... Senão compromete todo o tratamento. Não adianta, é um tratamento que é feito e vai e volta. E quando ele é jovem, se ele não tem família, uma criança que é largada na rua, ela vai para onde? Já é difícil até quando tem uma família Quando tem família, a família razoavelmente aceitar, estruturada, porque às vezes ele imagina já fez quando não tanta tem, né? coisa que nem a família aceita, né? Semana retrasada, eu recebi um telefonema de pais que queriam internar o menino. O menino já tinha vendido as 4 rodas do carro do pai. E aí, eu levei esse menino para casa de recuperação e quando eu voltei lá para conversar com a mãe dele, que na verdade foi a avó que tinha mandado internar, a mãe falou assim, eu não quero ouvir falar no nome dele. Eu não quero saber dele. O pai dele falou que se ele aparecer aqui, ele mata ele, porque a gente não aguenta mais esse garoto. Ele arrumou confusão, o pessoal da Boca de Fumo veio aqui, ameaçou a família. Então você vê que a coisa chegou num ponto de gravidade, Mesmo de quando é uma urgência. família boa, né? Porque aí a droga leva o cara para uma situação, ele perde a autodeterminação, ele perde a noção, e aí ele é capaz de vender as coisas, ele é capaz, sei lá, de matar a família, de fazer Então, coisas assim. Qual é a conclusão que nós chegamos, né?
Não precisamos nem de ser estudiosos no assunto. Tem que haver a prevenção, né? Onde que a gente tem que atuar? Nas crianças, nas escolas, principalmente nas escolas. A melhor forma é não dar o você- primeiro passo, né? Você Não saber o perigo, você mostrar para essa criança e para esse jovem o perigo, aonde ele vai cair, que é um poço sem fundo, né? E aí ensinar essa criança que ela não pode dar o primeiro passo. É antes Não dele dá se o tornar. primeiro gole, né? Não, Agora tem uma coisa preponderante, Natália e deputada Graça. Quando você vai para uma escola trabalhar com adolescentes, com jovens, você precisa entender a contextualização daquilo que você vai falar. Porque não adianta um médico do Ministério da Saúde chegar lá, boa tarde, crianças, eu vim falar sobre o perigo da... Não, essa geração de Facebook, de YouTube, eles são muito rápidos. Então, para angariar a atenção deles, para você conseguir capturar a simpatia deles, você tem que ter uma linguagem contextualizada, você tem que entrar com hip hop, você E tem aí que entrar que com entra a teatro. música, Aí né? que entra a E aí- música. E eu vou Entrou. interromper você agora, porque nosso bloco daqui a pouco já tem que acabar. E a gente vai falar melhor de como é que a música participa desse processo, mas antes eu Ele queria vai dar só uma ouvir palhinha. um pouquinho da sua música, Eu vou mostrar para cantar os uma nossos canção que fala do telespectadores. Gabiru. Pode soltar aí o playback. Pode soltar. A Gabiru é uma história de um menino de rua. Um menino que vagou pelas ruas do Rio de Janeiro. Gabiru quer dizer rato, né? É um rato que vivia pelos esgotos. E aí ele cresceu e virou traficante. E essa problemática do tráfico das drogas no Rio de Janeiro. Escuta aí. Ele tinha tão pouco para comer, mas havia muito tempo para viver. Aos 5 anos, começou a auê, sem papai nem mamãe, só lhe restava sofrer. E seu nome era Gabiru, que vagava pela Zona Sul. Veio lá de Nova Iguaçu, do Cabo Sul. Gabiru auê. A história de uma criança, de um ser humano, que depois se torna um monstro. Pede no ônibus, implorar no bar, Bob's McDonald's dizia onde mais pintar. Toma na cara, moleque sai pra lá, Gabiruzinho, sua sina era penar. Perde-se a vontade de viver, quando não se sabe ler nem escrever. Fazer o quê? Ninguém pediu pra ser um Gabiru auê, Gabiru auê. Quem é livre não olha pra trás. Não olha pra trás. Quem é forte não precisa provar. E a história continua. Aos 7 anos, começou a cheirar, parou de pedir, agora seu negócio era roubar. Corre da polícia, segurança, cafetão, vida de cachorro é melhor que vida de ladrão. E de tanto correr foi parar na rocinha para trabalhar. De fogueteiro que é pra avisar que sujou aê, Gabiru auê.